Para iniciarmos o Visual Plan, nós devemos clicar no ícone do Wayland Office 2018 e na aba Programas, clicar no Visual Plan. Vamos aguardar enquanto o programa é iniciado. Na área de trabalho do Visual Plan, no lado esquerdo, nós vamos ter a visualização em 2D e no direito a visualização em 3D. Na parte superior, nós temos a barra de ferramentas, a aba terreno, onde podemos criar taludes, platôs e configurar inclusive as formas de texturas, né, nessa visualização em 3D do terreno. Nós temos a aba de exibição, a inserção de itens, a aba organizar e a aba formatação, onde faremos as edições dos itens. No lado esquerdo, nós temos as nossas ferramentas de desenho, para podermos iniciar o nosso projeto. Em arquivo, nós vamos abrir um arquivo DXF do CAD, que a gente vai exportar e desenhar o projeto todo por cima dele, para facilitar e utilizar somente as referências, mas o desenho será feito todo no Visual Plan. Então, vamos selecionar o nosso arquivo DXF. Tá? Então, nós importamos somente o contorno da casa, da edificação, né, e do nosso terreno. Então, na aba Início, o que nós vamos fazer? Nessa região retangular, nós vamos inserir uma grama. Então, a gente tem o filtro de buscas, tá? Onde a gente escolhe as espécies que a gente quer inserir, os mobiliários, os pisos, a gente pode filtrá-los por tipo, por material. No caso das plantas, a gente pode filtrar por tipo, por ambiente, por uso, origem, tá? Isso facilita e refina bastante a nossa busca. Os mobiliários também têm o mesmo filtro preciso, pisos e divisores também têm o mesmo processo de pesquisa, tá? Então, nessa caixa de seleção, temos também a opção Catálogo, onde é possível obter a informação detalhada de todos os itens que a gente quiser consultar no banco de dados, tá? Com fotos e as informações botânicas específicas de todos os itens. Clicando no código da planta, nós teremos acesso ao paisagismo digital, que é o site onde traz a ficha técnica, né, a ficha botânica da planta e os fornecedores cadastrados para este item. A gente pode minimizar. A gente pode ainda salvar, criar um filtro de favoritos e salvar essas espécies como favoritos para a gente inseri-las de forma mais fácil no nosso projeto, uma vez que o filtro de buscas seleciona as mesmas mais rapidamente. Agora nós vamos inserir uma espécie de grama, de forração nessa região do nosso terreno. Então, para isso, a gente clica nesse botão inicial, vamos filtrar por código, mas podemos filtrar também por nome popular, o nome científico, mas neste caso a gente vai utilizar a opção código. Além disso, a gente vai utilizar uma grama, a Zoma, tá? É a Zoysia. A gente seleciona. Nessa parte nós temos o esquema de inserção, a gente tem a altura da muda, o diâmetro na altura do peito, a altura da planta adulta e a distância de plantio entre as árvores desse mesmo objeto. A gente pode alterar e salvar esse esquema de definição se for necessário. Nesta parte nós temos a nossa tela de representação, configuração da representação. Então a gente escolhe se a gente quer utilizar em unidade ou em área. Como é uma forração, o ideal é que nós utilizemos em área, até para efeito de quantificação. E aí as formas de inserção, a gente tem o novo polígono, o qual a gente desenha, ou o preenche a polyline. A gente vai utilizar o novo polígono. Então, a gente pode vir aqui embaixo e marcar essa opção 90 graus. Isso garante que todas as linhas que nós desenharmos vão sair retas, tá? Então, é só a gente clicando nos pontos de referência e ir desenhando o nosso polígono. Ao final, é só dar um clique com o botão direito e a grama já foi inserida. Tá. Agora, nós vamos inserir um piso
nessa área lateral, junto à grama. Então, vamos alterar o filtro para piso e vamos selecionar um piso de casca de pinos. Então, agora a gente vai utilizar novamente a ferramenta Novo Polígono, pegar os pontos de referência, vamos traçando, finaliza com o botão direito e o nosso piso também foi inserido automaticamente, tá? Agora, nós vamos inserir uns canteiros, vegetações nesses canteiros. Então, a gente poderia utilizar essa ferramenta Novo Polígono para desenhar e depois converter esse polígono, ou então a gente continua utilizando a ferramenta anterior. Então, a gente vai no filtro de buscas, eu vou filtrar por todos e vou pesquisar tagetes. A gente vai inserir ela no canteiro, tá? Então, a gente confere a forma de representação, continuo querendo em área, desenho um novo polígono. Então, vou pegando os pontos de referência, finalizo com o botão direito, vamos criar alguns canteiros aqui intercalados de tagetes. Vou fazendo o mesmo procedimento. Tá, finalizei. Agora nós vamos escolher outra herbácea. Então, eu vou digitar aqui no filtro de buscas Hemerocallis. Eu vou selecionar algumas delas. Pronto, a gente altera a forma de representação e novamente a ferramenta Novo Polígono. Selecionando, a gente vai completando as áreas desse canteiro. Lembrando que a gente está utilizando uma referência do CAD, mas o desenho pode ser todo feito diretamente aqui através do Visual Plan. Não é necessário importar nenhum arquivo do CAD, eles são independentes. Tá? Note que à medida que a gente desenha na visualização em planta baixa, qualquer alteração é mostrada também no 3D. Então, nossos canteiros, os nossos pisos já foram aplicados. Agora nós vamos criar a piscina, tá? Então, como era uma polyline desenhada no CAD, a gente clica em formatação em água e aí ele já converteu. Já criou a nossa piscina. Agora nós vamos preencher também com uma forração esse nosso jardim de inverno, tá? Então, eu vou desenhar, selecionei a ferramenta Polígono. Venho aqui no filtro de buscas, desenho a zoma, altero a forma de representação e vou fazer o mesmo procedimento realizado anteriormente. Vou desenhar com a ferramenta Novo Polígono. Finalizo com o botão direito e a nossa grama já foi aplicada de forma bastante simples. Tá? O próximo passo é inserirmos um piso nessa região ao redor da piscina. Então, vamos na aba Pisos, vamos procurar um deck de madeira. Então, localizamos, a gente seleciona, conferimos a forma de representação, selecionamos a ferramenta Novo Polígono. Vamos pegar os pontos de referência e vou finalizar. Agora, o piso ficou sobre a piscina. Então, a gente tem que alterar a ordem. A gente tem que jogar esse piso para trás da piscina. Então, a gente vai na aba Formatação e clicar em Recuar. A piscina está aparecendo novamente. Agora, o nosso próximo passo é inserir um piso na nossa calçada.
tá? Então, a gente vai selecionar esse piso, que foi uma polyline criada anteriormente, mas que poderíamos ter criado aqui no programa, tá? E agora, a gente volta na aba Início e vamos procurar um piso cimentício. Tá? Vamos digitar. Pronto, vamos inserir esse piso de concreto áspero. Conferimos a representação e vamos utilizar essa forma. Preenche uma polyline e uma spline existente, porque já era uma polyline criada anteriormente. E aí, ele foi automaticamente inserido no nosso projeto. Agora, inserimos uma nova forração também nessa outra polyline que já veio do DXF, que importamos. Então, vamos no filtro de buscas. Vou selecionar no filtro de buscas também uma grama. E vamos inserir uma espécie de forração aqui no nosso projeto. Selecionar. Vamos alterar a representação para a forma em área e vamos utilizar também o preenche polyline ou spline. Só a gente selecionar, clicar nessa opção e a área já foi preenchida. Agora, nós iremos determinar o contorno da nossa edificação, tá? Então, a gente selecionou essa polyline e clicou em volume na aba formatação. E ele foi criado automaticamente no nosso 3D. O próximo passo é inserir também uma vegetação nesta polyline com forma orgânica que nós criamos. Então, vamos retirar o filtro de buscas e pesquisar pela Tagetes. Vamos selecionar, já está em área. Vamos utilizar o preenche a polyline. Por último, nós vamos inserir também um piso neste canteiro frontal da nossa edificação. Então, vou digitar, procurar pedra portuguesa. A gente seleciona e utiliza também o preenchimento de polyline ou spline, tá? Se notarmos agora, há uma falha na junção entre o passeio e o piso de pedra portuguesa. Então, para ajustar, além da gente clicar 2 vezes e ter a informação de qualquer item, nós podemos também selecionar esse piso maior de fora e clicar em editar nós e simplesmente arrastar até o ponto de encontro e o problema foi corrigido, tá? Agora, o que nós devemos fazer? Nós iremos configurar, né, a questão da borda da piscina. Vamos tirar essa borda, essa linha, colocar a opção de transparência, o mesmo com volume, tá? Na aba formatação, a opção borda. E agora a gente precisa alterar a ordem do nosso piso. Note que o nosso canteiro foi para trás do piso, então a gente seleciona o piso cimentício e clica em recuar. Nosso canteiro frontal apareceu. Agora, como ele está no mesmo nível do piso, no 3D eles estão se confundindo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou elevar 5 centímetros. E aí, ele já está aparecendo corretamente no 3D. O mesmo eu vou fazer com a nossa piscina. Eu vou elevar a piscina a 30 centímetros, porque aqui o objetivo é fazer uma piscina com uma borda infinita, com um aspecto de espelho d'água. Tá? Então, agora nós já definimos a base do nosso projeto. O próximo passo agora é ocultar os layers nessa aba organizar e apagar as linhas que estiverem desnecessariamente no nosso projeto.
porque elas pesam o projeto. Então, o ideal realmente é fazer este procedimento. Tá? Então, a gente pode ir ocultando esses layers, restantes a gente apaga, porque elas servem realmente só como guia para a construção do desenho. Como a gente já construiu a nossa base, a gente não precisa mais delas. Então, a gente vem em excluir, usar na opção grupos e vamos habilitando os layers novamente. Vamos habilitando categoria por categoria e o nosso desenho humanizado volta a aparecer sem nenhuma linha excedente. E o nosso 3D também já está organizado. Agora, o próximo passo é inserir as nossas espécies, as nossas árvores nesse projeto. Então, a gente volta no filtro de buscas, seleciona a palmeira, selecionei a palmeira e a gente vai inserir ela em linha, naquela região do terreno. Selecionei. Vamos utilizar a opção em unidade. E aí a gente tem a versão, novo polígono duplo, triplo, a distribuição livre, espaçamento variável e a inserção em unidade. Simplesmente a gente traça uma linha e aí, de acordo com a linha que a gente criou, essas palmeiras inseridas. Tá? Agora, nós vamos inserir algumas dracenas. Tá? Então, a gente volta no filtro de buscas, vamos retirar. Vou colocar por... Escolher algumas dracenas aqui. Aliás, vamos voltar no filtro de buscas. Vou alterar novamente e vou inserir aqui, vou pesquisar por código para ficar mais específico. Pode aumentar um pouco essa tela e digitar DRMA 3, que é essa que a gente vai utilizar. A representação em unidade está correta, porque a gente quer inserir como se fosse blocos, né? A gente não quer representação em área. E aí a gente vai utilizar a distribuição livre com espaçamento definido. Então, a gente pode clicar em qualquer ponto, ele vai inserir, mas de acordo com o espaçamento mínimo exigido para o plantio da planta. Tá? Então, a gente pode fazer qualquer traçado e aí, ao final, clica com o botão direito e ele vai inserir as plantas na forma que a gente determinou. E todos os objetos também vão sendo juntamente criados no 3D. Agora vamos inserir alguns agaves. Vou utilizar a mesma ferramenta, espaçamento constante e a distribuição livre. E aí a gente já inseriu os itens neste canteiro. Agora, o próximo passo é inserirmos algumas árvores, tá, em cima desse piso de casca de pinos. Então, novamente, selecionaremos o nosso filtro de buscas. Vamos procurar aqui mexerica, fazer um pomar, uma espécie de pomar. Então, conferimos que a representação está em unidade e vamos também utilizar um novo polígono simples. A gente traça a linha e ele vai inserir as espécies em cima dessa linha que a gente criou. Agora voltamos para o filtro de buscas. Vou inserir uma laranjeira. Novamente a mesma ferramenta.
Se a gente quiser inserir ou modificar, depois basta clicar e selecionar o item e arrastar. E aqui a gente pode, inclusive, também inserir mais uma aqui em unidade. A beiradinha aqui do canteiro, tá? Agora, que já inserimos, nós vamos inserir algumas palmeiras nessa outra borda do terreno. Vamos ainda inserir mais uma unidade somente da laranjeira para completar aquela linha. A gente bota ela aqui no canto. Pode mover e ajustar a posição dela conforme o que a gente deseja inserir no projeto. E agora a gente seleciona as palmeiras que a gente vai inserir nessa parte frontal. Então vou digitar, mudar para código, selecionar essa palmeira. Conferimos que está em unidade, a representação. Vamos utilizar também agora a distribuição livre com espaçamento variável. Clicamos com o botão direito e as nossas palmeiras já foram inseridas. Por fim, nós vamos inserir os itens agora no nosso jardim de inverno. Então vamos novamente selecionar o nosso filtro de buscas. Pesquisamos aqui por uma palmeira, ADME, o código. A gente seleciona, a representação está em unidade, a gente vai utilizar também a distribuição livre com espaçamento variável. Então a gente vai clicando nos pontos em que a gente acha que essas palmeiras devam ser inseridas nessa região. E ao final, lembrando, clica com o botão direito. Agora a gente pode eventualmente ajustar, mover, se for necessário, tá? Então a gente vai mudar para mobiliário e vamos inserir redes autoportantes. Então a gente altera o filtro, seleciona as redes e agora a gente vai utilizar a opção insere um único item. A gente pode agora selecionar esse objeto, vir na aba formatação e rotacionar, colocando na posição desejada. Podemos mover. Agora nós podemos retirar um pouco o zoom e iremos inserir divisores ao redor do nosso projeto, tá? Então vamos inserir um muro que contorne toda essa região do entorno da nossa edificação, tá? Então, para inserir também o divisor é bastante simples. A gente pode vir para facilitar nessa opção de organizar, a opção de grupos e ocultar esses layers se for necessário, para que fique só o contorno, ou então a gente pode deixar realmente a opção de visualização. Então a gente vem no filtro, escolhe o divisor, com a ferramenta Novo Polígono, a gente vai desenhar o nosso divisor, o nosso muro. Então ele vai começar pelo jardim inverno, a gente vai pegando os pontos de referência. Se houvesse uma polyline desenhada anteriormente, a gente usaria a opção de converter. Mas como não tem, a gente vai desenhar o nosso polígono, tá? Então, vamos clicando nesses pontos de referência e ao final, clica com o botão direito. Pronto, o nosso divisor já foi criado. Note que no 3D ele também já está aparecendo. Agora, a gente tem que mover um pouco essas árvores para que elas fiquem mais à frente do muro. Então, a gente vai selecionar todas. A gente seleciona todas elas. A gente pode vir na aba formatação e avançar para que todas fiquem à frente do muro, tá? Se a gente quiser mover, chegar elas um pouquinho mais para frente, a gente também pode excluir essa última palmeira do canto
e a gente vai mover todas um pouquinho para frente, para que elas fiquem em um alinhamento com uma certa distância do muro. Tá? A gente pode selecionar todas. E utilizar a opção alinhar. Pronto. Agora que nós já criamos, já inserimos o nosso objeto, nossos objetos todos, nós podemos configurar as sombras dos nossos itens. Então, selecionando na aba formatação, temos a opção sem sombra, a sombra simples e a detalhada. Eu vou deixar na opção da sombra simples mesmo, tá? Isso vale para as árvores também. Além disso, a gente consegue fazer a configuração a respeito da opacidade desses itens, a opacidade das sombras também. Se a gente selecionar o piso, a gente consegue alterar a escala. Então, se ele estiver muito grande, a gente pode alterar nessa opção área do item. E ele também vai ser alterado no 3D. Temos as opções de brilho, contraste. Vamos agora alterar as opções de opacidade de todas as espécies de forrações para fortalecer a sensação de profundidade. Então, a forração mais clara, ela dá essa noção de profundidade melhor no seu desenho. Então, vamos colocar aqui 80%. E aí as árvores elas já ficam mais nítidas no seu projeto. A gente consegue visualizar que tudo foi atualizado, foi criado também no 3D. Nós podemos criar uma prancha também para impressão desse seu projeto e entrega para o seu cliente. Então, a gente pode vir na aba papel, a gente vai inserir aqui as dimensões da folha que a gente vai usar. Então, neste caso, eu vou utilizar um A2, vou colocar 594 por 420, ele criou uma folha A2 para mim. Nós podemos vir alterar a cor do papel, se for necessário, e vir na opção de margens. Já existem alguns padrões de margens configurados. Seleciono para mostrar a margem e vou criar a minha viewport, que é a minha janela de visualização do projeto. Vou em criar, faço um retângulo, né, seguindo as margens, e aí o nosso projeto já apareceu automaticamente aqui na tela. Agora, só que ele está numa escala muito maior do que a folha comporta. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos, na opção de escala, alterar a escala do desenho. Então, vou colocar, por exemplo, 1 para 200, 1 para 125, tá? Que a gente consegue ver o desenho bem detalhado. E aqui a gente configura a escala gráfica, a posição da escala gráfica e a visualização dela ou não, e o mesmo a gente faz com a escala numérica, a escala de texto, no lado direito da tela. Clicando em posicionar, a gente consegue mover o nosso desenho dentro dessa viewport, escolher a posição mais adequada para ele, tá? Agora, o que nós faremos? Nós iremos na aba Inserir, vamos clicar em Legenda e vamos inserir a legenda do projeto. Ele já gerou automaticamente a legenda com a quantificação e listagem dos itens todos que foram utilizados no projeto. Tá? Então, se eu quiser formatar essa legenda, é só selecionar, vir na aba Formatação e alterar. Posso, inclusive, excluir determinadas informações, como ID, como tipo. Tá? Vamos inserir, por exemplo, a outra legenda também. Para isso, eu vou só posicionar esse nosso desenho. Posso mover a nossa legenda. Essa foi a legenda, né, com a listagem das plantas,
das espécies de plantas utilizadas. Agora eu vou inserir outra legenda. Ele trouxe a mesma legenda de plantas, mas eu vou na aba Formatação e altero. Posso alterar o tipo, né, de legenda, mas posso alterar também o padrão. Então, vou mudar para mobiliário ou para piso, por exemplo. Aí ele inseriu a legenda de pisos. Ele alterou e inseriu a legenda de pisos para a gente na nossa prancha. Posso alterar para divisores, para grupos ou para mobiliários, por exemplo. E ele vai trazer a listagem de tudo que a gente utilizou, de todos os itens inseridos. A gente pode agora diminuir a escala do desenho, clique em posicionar. Vamos selecionar a plancha, selecionar a legenda, escolher a posição mais adequada, né? Para criar uma diagramação mais uniforme, mais interessante. Vou inserir novamente a legenda. Vamos na aba Formatação, vou alterar o tipo, vou mudar para legenda de pisos. Fazer o mesmo procedimento novamente. Vou alterar para a legenda de mobiliários. Então, a gente já obteve a nossa planta baixa humanizada com a listagem dos itens que a gente utilizou no nosso projeto. Tá tudo de uma forma muito simples, muito rápida. A planta baixa humanizada bem detalhada. Agora a gente pode ocultar a visualização da margem. Página, é só clicar nessa opção de incluir, então a gente pode ir criando várias pranchas, tá? Aqui eu não vou incluir, mas é uma possibilidade, e ali a gente vê as visualizações das páginas disponíveis. Para imprimir, a gente clica em arquivo e vem na opção exportar imagens. Aí ele vai mostrar a opção páginas e a gente escolhe qual a página que a gente deve inserir. Em seguida, a gente clica na opção exportar e dá um nome para esse arquivo, para essa prancha que a gente vai criar, né? Então, eu vou inserir aqui, vou colocar o nome prancha, Visual Plan. Vou salvar na minha área de trabalho. Se a gente minimizar e abrir, a gente consegue visualizar a nossa prancha, pronta para ser impressa ou ser enviada para um cliente, num formato inclusive muito leve, que é o formato de imagem. Voltando para a tela do Visual Plan, a gente pode inclusive salvar este arquivo, tá? Então, para isso a gente vai na aba Arquivo, a gente clica em Salvar, e aí ele vai gerar um arquivo LND pra gente, que é um arquivo editável, então sempre que a gente precisar abrir, a gente já pode abrir por esse LND. Tá? Então, a gente pode alterar o modo de visualização. Voltamos para o modo de visualização 2D, vamos ajustar também a questão do céu, porcentagem de nuvens no céu, para deixar o nosso 3D mais realista, mais interessante e a visualização mais bonita. Na aba Organizar, a gente pode renderizar esse projeto. Então, a gente clica em Render, configura a qualidade do render e espera esse arquivo ser aberto no nosso renderizador, que é o Visual Render. Devemos aguardar enquanto ele desenha o terreno. Ele está desenhando os objetos e agora ele já abriu o nosso projeto no renderizador. Então, a visualização é mais realista, mais detalhada. Na parte inferior a gente tem alguns modos de visualização. A gente pode configurar, por exemplo, a porcentagem de peixes na água, né? A quantidade de peixes na água. Temos a opção de caminhar, para você poder caminhar no projeto. Então, a gente consegue
andar no projeto no ponto de vista do observador. A gente consegue rotacionar o projeto também. Vou aproximando aqui, a gente vê os materiais mais realistas, com uma qualidade, uma representação gráfica melhor. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui o nosso projeto como um todo, tá? Então, eu vou selecionar a opção de caminhar e o nosso ponto de vista já mudou. Então, com a tecla W, a gente consegue caminhar pelo nosso projeto, apertando essa tecla. Então, a gente vai caminhando, vai observando o nosso projeto mais de perto. E a tecla D, a gente muda de direção. É bem simples, tá? É possível percorrer o nosso projeto. Tá? Eu vou retirar o zoom. Voltar para a opção de rotacionar. Posso escolher uma perspectiva interessante do projeto que mostra os detalhes. E a gente tem a opção de fotografar para gerar uma imagem. Do lado direito nós temos alguns efeitos que podem ser aplicados a essa imagem. Algumas configurações que podem ser feitas. E na hora de retirar a imagem é só clicar em fotografar. Ele vai pedir para a gente dar um nome ao arquivo. Vou salvar e aí ele já criou a nossa imagem. Agora, posso voltar e criar um vídeo do nosso projeto. Então, vou ajustar também para um ponto de vista mais interessante. Coloquei a opção de caminhar, clico em gravar. Os efeitos também podem ser aplicados no vídeo. Clico em gravar novamente e com o W a gente vai percorrendo o nosso projeto com a tecla W apertada. Podemos alterar a direção. Podemos ir percorrendo e observando com mais detalhes e ao final clique em parar. Ele vai perguntar se deseja confirmar a renderização, colocamos que sim, e também vamos nomear esse arquivo de vídeo. Vou colocar aqui Visual Plan. Escolho a área de trabalho e vou salvar o meu arquivo. Ele vai ser salvo em formato AVI, é um arquivo de vídeo. E aí, ele começa a renderizar o nosso vídeo. Então, a gente tem que aguardar enquanto ele renderiza esses frames. E aí, após renderizado o nosso projeto, a gente pode executar o nosso vídeo. Então, a gente já consegue ver o vídeo com uma qualidade bem mais realista. É uma forma de apresentação muito interessante, muito simples de fazer e que gera um entendimento e um encantamento por parte do seu cliente. Porque é possível experienciar o seu projeto, né? Então, é como se a gente estivesse dentro do projeto. Tá? Agora, eu vou fechar esse vídeo que a gente criou e vou criar um outro vídeo de um outro ponto de vista do projeto. Então, eu vou mostrar a piscina. A gente vai rotacionar o projeto. A gente escolhe o nosso ponto de vista ideal, clico em gravar novamente. Com a tecla W apertada, a gente vai percorrendo o nosso terreno. A gente pode parar, pode observar a nossa piscina. Com a tecla D, a gente vai mudando de direção. E ao final a gente pode
rotacionar aqui e observar também o nosso jardim, a nossa área interna. Clicamos em parar, vamos salvar, mesmo procedimento, vamos dar um nome ao arquivo. Ele vai renderizar esse vídeo também. Só aguardar enquanto ele renderiza. E a gente pode executar. Os materiais ficam bem mais realistas, a água é renderizada de forma realística, com reflexo, com movimento. Nós criamos a piscina, mas esse recurso pode ser utilizado para lagos ou para qualquer espelhos d'água, para qualquer outra forma que contenha água. E é isso. O projeto humanizado e um 3D realista de forma muito simples.